Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos reunidos novamente para trazer mais um vídeo de ensino da palavra do próprio Senhor Deus. E queremos hoje trazer uma reflexão de algo muito interessante, que é a semelhança entre o profeta Moisés e o grande profeta Jesus Cristo de Nazaré. Moisés profetizou no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de um grande profeta. Ainda que Moisés não entendesse a profundidade deste profeta, que viria a grandeza dele, mas Moisés profetizou sobre a vinda dele. Mas antes de nós entrar neste estudo, gostaria de convidar todos a participar deste canal e se inscrever. Aqui embaixo em vermelho está escrito inscrever-se. É só clicar e você será inscrito. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo e vamos estudar a palavra de Deus. Como eu disse em Deuteronômio 18, 18 e 19, Moisés disse: um dia Deus levantará um profeta semelhante a mim, e quem não obedecer a sua palavra será destruído. Quando Moisés começou a profetizar sobre este profeta que viria, jamais ele pensaria a grandeza que seria deste profeta. De maneira que a própria Bíblia diz que a glória da segunda casa, a casa do Messias, era maior que a glória da casa de Moisés. Moisés não tinha esta visão tão profunda de saber que aquele que viria seria o seu Criador, seu Salvador, e o próprio Messias enviado para salvar Israel e o povo gentil dos pecados. Cumprindo a palavra do livro de Gênesis, onde Deus disse que da semente da mulher viria um que pisaria sobre a cabeça da serpente. Este era qual Moisés estava profetizando sobre o Messias. Mas nós gostaríamos de fazer um paralelo sobre Moisés e sobre o Senhor Jesus. Ainda que os judeus considerem muito mais o ministério de Moisés do que o ministério de Jesus. De maneira que no Novo Testamento os próprios judeus dizem: nós somos discípulos de Moisés e não do Senhor Jesus. Mas o livro dos Hebreus diz que Jesus tem tido mais digno de glória que o próprio Moisés, lá no livro dos Hebreus. E esse paralelo de Cristo com Moisés vai mostrar a superioridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Moisés nasceu, ele nasceu debaixo de um decreto, onde Faraó fez um decreto que os meninos, filhos dos hebreus, que fosse o segundo filho homem, seria morto. Assim como Jesus também, quando Jesus nasceu, o próprio rei Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, tentando matar o Messias. Moisés, no seu ministério, ele dominou as águas do Mar Vermelho para o povo passar. Jesus, no seu ministério, ele dominou as águas do mar da Galileia. Mandou que as águas se calmassem, o vento parasse, e se não fosse suficiente ainda, ele resolveu caminhar por cima, passeando por cima das águas. Com o poder que Moisés tinha, ele alimentou algumas vezes a multidão do povo hebreus no caminho do deserto, no caminho de Cádiz, Barneias, até a terra prometida. Jesus, com o poder que Deus tinha derramado sobre ele, algumas vezes multiplicou o pão e o peixe, para também alimentar multidões que caminhavam ao derredor dele. Aleluia! Moisés, quando subiu no monte sagrado para buscar a Deus, quando desceu, seu rosto resplandecia de uma glória tão tremenda e maravilhosa. O nosso Senhor Jesus também, quando subiu no monte da transfiguração, todo o seu corpo transfigurou de uma glória tão tremenda que algo sobrenatural aconteceu, de maneiras que os apóstolos que estavam junto estavam desejosos a ficarem ali por um período. Oh, aleluia! Vamos continuar? Os irmãos de Moisés contenderam contra ele, muitas vezes rejeitaram.
O próprio Senhor Jesus também, os seus irmãos rejeitaram de uma maneira que até os traíram. Outro paralelo com Jesus é que o Moisés era intercessor pelo povo hebreu. Nosso Senhor Jesus, ele continua sendo intercessor, não pelo povo, mas pela humanidade. Moisés foi chamado para tirar o povo hebreu do Egito. Jesus desceu dos céus para tirar a humanidade, não o povo, a humanidade inteira, do pecado, do jugo de Satanás e deste mundo que a Bíblia diz jaz o maligno. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites. Jesus também jejuou por 40 dias e 40 noites. Moisés, quando estava na atividade de governador, de líder de todo o povo hebreu, Deus tocou no coração dele através do seu sogro Jetro, e Moisés separou 70 líderes para capacitá-lo, para ajudar a auxiliar Moisés. Jesus capacitou 70 homens e enviou como evangelista neste ministério de evangelizar as nações. Veja, os paralelos são tremendos entre Moisés e o Cristo Jesus nosso Senhor. Moisés trouxe o representante de Deus que trouxe a lei, o decálogo para o povo hebreu. A Bíblia diz que Jesus, porém, a graça e a verdade veio por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Apocalipse diz que os remidos cantavam hinos de cântico ao Moisés, o servo de Deus, e cânticos ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E também os escritos do livro dos Hebreus diz que Moisés, o próprio Moisés, não teve maior riqueza. Ele teve maior riqueza do vitupério de Cristo que os tesouros de Faraó do Egito. Porque Moisés teve a revelação de contemplar a Cristo na sua palavra profética e por isso escreveu dele e para ele. Moisés, após a morte, ele apareceu, Deus permitiu, porque Moisés morreu e foi para Deus, junto com Deus, e Deus permitiu que ele aparecesse de uma visão, de uma forma para Jesus no jardim de Getsêmani. Jesus, após a morte, ressuscitou e apareceu para mais de 500 discípulos que Paulo fala que viram o Senhor sua ascensão. Ainda que haja um paralelo entre o profeta Moisés e o profeta Messias, é um paralelo apenas para trazer um entesouramento sobre os ministérios, mas jamais há de comparar. Não há parâmetro que se compare ao Cristo Jesus, ao homem Moisés. Ainda que Moisés fosse um homem usado intimamente por Deus, que foi o instrumento que Deus usou para tirar o povo hebreu do cativeiro do Egito, mas Jesus não, Jesus é aquele que João disse no Evangelho de João capítulo 1, no princípio ele era o verbo estava com Deus, ele era Deus. E o verbo se fez carne e andou entre nós. Imagina, o próprio Deus desceu entre nós. Na história da cultura da humanidade, diz que o maior evento que já aconteceu na Terra foi os homens subir e colocar os pés na lua. Mas engana-se a cultura humana. O maior evento que já aconteceu no globo da Terra foi o Messias, o próprio Deus, descer do seu trono da glória e estar entre os homens. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Somente por ele e através dele que seremos salvos e filho do Deus vivo. Que Deus abençoe. Entregue a sua vida a Jesus. Ele é o único, foi maior de todos e sempre será. Aquele que João Batista disse, somente ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quero eu orar em nome de Jesus por você.
Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa este homem, esta mulher, por intermédio do nome e do sangue de Jesus, que este homem, esta mulher, este irmão, esta irmã, este amigo que está nos contemplando neste vídeo, sejam alcançados pela palavra que Jesus é o maior, que Jesus é o caminho, que Jesus é o Cordeiro, que Jesus é a porta, que Jesus é o maná do céu, que Jesus é e sempre será o Deus Emanuel, o Deus conosco. Deus abençoe a todos, fique com a paz do Senhor.